A gente fala sobre o IDEB. A nova pesquisa do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mostra a evolução dos estudantes brasileiros em língua portuguesa e matemática. Os detalhes na reportagem de Henrique Carmo. As taxas de aprovação nas séries iniciais e finais no ensino básico do país caíram em 2023 comparado com o ano de 2021. Apesar disso, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, ficou próximo da meta estipulada pelo governo. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação em Brasília. Na prática, o IDEB apresentou uma evolução considerando o período histórico iniciado em 2005. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou os dados do índice. Nós estamos encerrando esse ciclo do IDEB. Desde janeiro, o INEP tem um grupo de trabalho, então vamos apresentar agora junto às redes para que a gente possa definir um novo ciclo para o IDEB para o país. E, juntamente também, isso conjuga com o novo Plano Nacional de Educação, que está no Congresso Nacional também para ser votado, que vai definir as metas dos próximos 10 anos para a educação brasileira. O IDEB é o principal educador para a formulação de políticas públicas voltadas para a educação básica no país. O índice é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O presidente do INEP, Manuel Palácios, deu detalhes dos resultados apontados na pesquisa. Essa é uma situação pré-pandemia, de 2019. Se eu olho aqui, que a gente está chamando esse indicador de taxa de insucesso. É 10% de insucesso no terceiro ano do ensino fundamental, numa situação pré-pandemia. Ou seja, as crianças no terceiro ano, que é uma etapa de 8 anos de idade. É uma judiação, né? Saber que 10% das nossas crianças que frequentam o terceiro ano do ensino fundamental não têm sucesso escolar. O IDEB aponta a evolução dos estudantes do país em língua portuguesa e matemática. Com base nos dados, com o período da pandemia, do 5º ao 9º ano, houve uma evolução na proficiência das duas matérias. Já comparado com o período pré-pandemia, houveram algumas variações, em especial nos estados. Segundo a apresentação feita em Brasília, o período mais desafiador na educação básica do país é a fase final. 68 milhões de brasileiros não concluíram o ensino médio, o que representa 70% dos estudantes do país. Para os mais pobres, este número é pior. Metade dos estudantes que iniciaram a educação na idade certa deixaram de estudar na fase final da formação. Bom, e para analisar esse cenário, nós convidamos o diretor do IED, a entidade que promove um debate educacional aqui no país, Dr. Ernesto Martins Faria. Como vai o senhor? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Boa noite. Bom, a grande discussão é de posse desses números, o que é possível fazer para tentar reverter o cenário, que é um cenário desigual no Brasil. A gente sabe que o país é um país muito desigual, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro não tiveram evolução, outros estados tiveram, não é, doutor? Não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que a educação exige ações estruturantes. Acho que a gente tem discutido algumas delas, então acho que ter diretrizes e orientações mais claras para a atuação das escolas. Então, a gente fez, né, a Base Nacional Comum há alguns anos, agora está um processo de diretrizes para a atuação dos gestores, para a atuação dos docentes. Acho que a gente, obviamente, sempre tem que investir em formação dos professores e definir alguns focos, né? Quando a gente olha esses resultados, a gente vê que um dos grandes gargalos da educação brasileira é o ensino de matemática. Então, quando a gente olha para o resultado do IDEB, né, acho que quem mais sofreu, a área que mais sofreu com a pandemia foi a matemática. Então, a gente teve ali um baque muito grande em 2021. Em 2023, né, que a gente já esperava uma certa retomada, a gente vê que a dificuldade dessa retomada está se dando na área da matemática. Então, e aí a gente precisa de medidas de garantir melhores condições para as escolas, melhor formação de professores, mas, de fato, atuar para melhorar o ensino pedagógico na área da matemática. Acho que essa é uma das grandes prioridades. E em relação aos estados, né? A gente acompanhou na reportagem, alguns estados bem, outros estados não progrediram. O senhor acha que experiências desses estados que vêm dando resultado podem servir também para outros estados ou muitas vezes a melhoria é pontual por causa de alguma medida específica? Não, olhar boas referências, tanto do Brasil como do exterior, é essencial, assim. Acho que o Ceará é um grande caso de sucesso no Brasil e acho que tem inspirado tanto políticas de alfabetização como na primeira etapa do ensino fundamental, então é importante olhar.
A gente sabe de ações que funcionam muito, então, por exemplo, o acompanhamento pedagógico, entender, né, olhar de perto o que é feito na sala de aula, né, e não só olhar para monitorar, mas buscar apoiar os professores é algo que dá muito certo, que gera resultado na educação também, que é algo importante. Investir nas lideranças, né, investir na formação dos gestores escolares também é algo essencial. Então, olhar para essas experiências é importante. Então, falei do Ceará, acho que Alagoas evoluiu também, acho que tem casos Goiás, Espírito Santo, então alguns estados que tiveram evoluções interessantes na educação. Agora, quando chega ali no final do ensino fundamental e no ensino médio, acho que ainda há uma escassez de fato, referências. A gente vê mais sucesso no começo do ensino fundamental e no ensino médio mais desafios, né? Acho que até por isso várias discussões que estão acontecendo na educação, né? Até a discussão sobre como tem que ser essa política do ensino médio, né? Com o novo ensino médio. Mas olhar, sim, é essencial, mas a gente precisa também construir essa base para a gente poder gerar a transformação. Então, melhorar a atratividade da carreira docente, melhorar os currículos, melhorar a formação docente. Então, tem que olhar, mas também a gente tem que melhorar, tem que pensar como que a gente faz ações estruturantes que gerem impacto em escala. E em relação ao novo ensino médio, rapidamente, a discussão que foi feita, inclusive, e aprovação pelo Congresso Nacional, já a sanção do presidente Lula, isso pode pontualmente trazer alguma mudança no curto prazo ou não? No curto prazo, eu acredito que não. Assim, obviamente, a gente tem uma questão de ter um ensino médio mais atrativo para os jovens, que converse com as necessidades, converse com o mercado de trabalho, que tenha esse roteiro, né, esse percurso que conecte com habilidades que ele quer aprender além das tradicionais. Então, o novo ensino médio veio nesse sentido, agora passou por algumas adaptações. Mas faltam ações estruturantes para a gente dar esse salto no ensino médio. Então, estava falando aqui da atividade da carreira docente, né? Acho que assim, os professores no país não ganham bem. E mais do que isso, a gente não consegue atrair os melhores profissionais do ensino médio. Então, isso é chave. O professor ter mais clareza do que os alunos têm que aprender também é chave. A Base Nacional Comum Curricular veio para ajudar nesse sentido, mas a implementação dela também é um grande desafio. Valorização da educação. A sociedade brasileira ainda valoriza pouco a educação. E, obviamente, isso tem um impacto. Então, a escola tem que se conectar mais com as famílias, obviamente, conversando e dialogando com todas as questões sociais que a gente tem, né? A gente sabe que não é uma família que consegue necessariamente ter tanto tempo disponível para ter essa interação com a escola, mas a gente precisa promover esse diálogo. Então, acho que o novo ensino médio é uma ação importante. Eu acho que essas adaptações que foram feitas vão ajudar, mas a gente precisa de várias ações estruturantes, não é uma ação pontual, uma política que vai resolver. Acho que tem também o pé de meia, né, que vem a ajudar em relação a dar mais suporte financeiro para a garantia do estudante estar no ensino médio, concluir o ensino médio. Então, mas o que a gente precisa pensar é um conjunto de ações que vai na direção dessa educação de qualidade que a gente quer, e não uma ação pontual que vai resolver. Conversamos com o diretor do IED, Ernesto Martins Faria. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Um abraço, bom descanso. Obrigado, um abraço.